Segunda parte aqui do vídeo, gente, entrou uma ligação e isso acontece, desculpa. Lembrando, eu estou falando de geopolítica. A geopolítica é um instrumento onde eu vou exercer uma hegemonia no meu território. Ou eu posso pensar na teoria do espaço vital que a gente viu lá no primeiro ano, teoria do espaço vital por Hatzel, um general alemão que queria conhecer o território de outras pessoas para que a Alemanha pudesse anexar aqueles territórios, como foi o início da Primeira e da Segunda Guerra Mundial também, tá? A teoria do espaço vital é: se eu conheço o que tem ali no subsolo, se eu conheço a potencialidade do solo, se eu conheço os minerais metálicos preciosos, radioativos que tem ali naquele território, a geopolítica vai fazer com que eu exerça uma soberania pelo aquele outro território, tá? Embora definir geopolítica como ciência é bem importante, porque ela vai estudar estratégia de Estado. Quais vão ser as estratégias para eu administrar o meu Estado, o meu território? Será que eu vou me associar a um bloco econômico? Será que eu vou me associar a alguma empresa, como acontece lá, infelizmente acontece em alguns países africanos? Então, a geopolítica vai ser um instrumento administrativo, político, social para a sobrevivência do país ou do Estado, né, como a gente está falando, e a sobrevivência do povo na inserção de um plano internacional. Só que exercer a geopolítica, né, vai ter os interesses e conflitos. Né? Quais são os interesses e conflitos que existem no mundo? É o que o capítulo está colocando para a gente. Tá bom? É muito importante a gente pensar que no cenário mundial hoje, conflitos e tensões no mundo, elas vão ocorrer principalmente por razões de disputa de recursos energéticos, questões de rivalidade étnica, territoriais. E aí a gente cita o caso dos bascos lá na Espanha, lá na Catalunha, eles fizeram agora há pouco tempo. A gente tem lá em 1994 a rivalidade entre duas tribos dentro do país chamado Ruanda, a tribo Hutus e a tribo Tutsis. Eles queriam controlar tudo. Por que não viver em harmonia? Por que não pensar na diplomacia? Então, a geopolítica que eles estavam atreladas era a questões étnicas. Também posso falar de rivalidade econômica, né, principalmente potências da América do Sul, potências europeias. Né? Olha a rivalidade que acontece hoje entre os Estados Unidos e a China, a rivalidade por questões religiosas. A gente vê lá na Síria, a gente vê lá no Iraque, o Estado Islâmico tentando absorver tudo o que eles têm ali. Então é muito bom a gente pensar que questões territoriais é muito importante. A gente fala dos curdos. Os curdos, a gente considera eles como uma nação, como um povo que não administra o seu território onde eles moram, porque eles estão no Azerbaijão, eles estão no Irã, estão no Iraque, tem um pedaço deles na Turquia, né? Eles pensam em implementar um país chamado Kurdistão. Olha como é complicado. Eles são uma nação, eles têm o seu próprio idioma, têm a sua própria cultura, sua própria forma de vestimenta, sua própria forma de religião, de alimentação. Só que eles são controlados por um povo, por uma nação que não é a mesma deles. Sem falar de questões de disputas territoriais, que o livro está mostrando para gente que em 1948 a ONU foi lá, encravou ali na faixa de Gaza, no território da Palestina, o Estado chamado Israel. Eles deixaram Israel voltar ali para aquele pedacinho. E aí foi acontecendo várias e várias guerras, mostrando com que a faixa de Gaza, a Cisjordânia, que são territórios antigos, né? A gente pode até falar cidades onde Jesus passou ali, o conflito que acontece, e aí chega Israel, o país voltando para ali. E só que nessas disputas territoriais, Israel sempre foi se dando bem e ampliando o seu território. Nos encontros ao vivo, eu vou tentar mostrar os mapas para mostrar que cada guerra que foi acontecendo, eles foram ampliando o seu território, tá bom? Então, recapitulando, conflitos, tensões no mundo, as rivalidades, estou falando um pouquinho de rivalidade ética,
rivalidade étnica, rivalidade territorial, recursos naturais, gente, muito importante. Esses recursos naturais, eu posso falar do petróleo, eu posso falar do... Posso falar que o petróleo, ele movimenta o mundo. Desculpa, meu filho atrapalhou aqui, não tem como parar, gente. Já tem mais de 5 minutos de gravação, tá bom? Recurso natural, a água, super importante ali na Europa, super importante ali no Oriente Médio. Como não disputar isso? Ou como não ter uma diplomacia para que a gente possa negociar, todos usarem para o seu benefício? A gente está vendo aí que esse período de pandemia, né? Eu vi um vídeo agora essa semana mostrando que a Praia da Urca, tá? Que antigamente totalmente poluída, parecia um mar do Caribe. Olha como é que a natureza está ensinando a gente a utilizar tudo de maneira coerente. Se a gente pensar no conflito, em conflitos internacionais, pensar que nós podemos fazer isso de maneira o quê? De maneira na diplomacia, né? Expansão territorial, só para vocês terem uma ideia, gente, houve uma época em que a expansão territorial era normal, né? Só para vocês terem ideia, em 1954, a União Soviética ela transferiu a Crimeia, que era da Rússia, para a Ucrânia. Posteriormente, em 91, a própria Rússia reconheceu a Crimeia como parte desse território ucraniano. Só que em 2014, algumas manifestações, a Crimeia se separou da Ucrânia e voltou a ser anexada à Rússia, voltou a ser anexada. Será que foi de livre e espontânea vontade? Isso a gente não consegue, vamos dizer assim, deixar de perceber que foi de maneira arbitrária. Então, embora sem reconhecimento da comunidade internacional, a Rússia voltou a dominar a Crimeia. E isso também é um conflito por conta de geopolítica. Lembra lá da geopolítica, da teoria do espaço vital? É dessa maneira que ocorreu expansões territoriais. E aí o que é? Aí onde entra o grande problema das potências, né? Sou mais forte, tenho mais armamento, sou mais poderoso, então quem manda sou eu. Assim aconteceu, principalmente a gente tinha o mundo bipolar, os Estados Unidos e a União Soviética, mostrando que eles eram os grandes detentores de conhecimento, de tecnologia de armamento, tecnologia aeroespacial, e nisso foi se propagando, tá? Mas aí entra a ONU. A ONU é muito importante para a gente pensar que o apoio técnico que ela dá, a consultoria econômica para os países pobres, objetivo de crescimento econômico, eles tentam fazer com que alguns organismos da ONU, a gente pode falar assim, organismos que a ONU criou, como a PNAD, a Unicef, tá? Eles começam a fazer o quê? Pensar que a diplomacia ela vai ser importante. Gente, não é possível.